Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a esta terceira conferência de comemoração do 28º aniversário da Espaço Visual, com o título As Agriculturas e o Mundo Rural de Portugal. Como implementar uma estratégia de sucesso no rural tardio, presente e futuro. Sendo conferencista, o professor catedrático da Universidade do Algarve, António Covas. O primeiro evento destas comemorações do 28º aniversário da Espaço Visual teve como tema o PRR, a nova política agrícola comum e as suas aplicações a Portugal, onde foram intervenientes Francisco Gomes da Silva da AgroGES, João Pereira da Terra Projetos, José Martino da Espaço Visual e Pedro Santos da Consolai, o qual decorreu no passado dia 2 de março último. A segunda conferência decorreu na passada segunda-feira no âmbito das agriculturas e o mundo rural de Portugal, tendo como tema colocar a agricultura no centro da discussão política, o presente e o futuro. Foi conferencista o senhor deputado Pedro do Carmo, pertencente ao Partido Socialista e presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. Hoje temos como conferencista o professor António Covas, um especialista em assuntos europeus, um professor catedrático, um perito na investigação, na concepção de territórios da segunda ruralidade e na implementação de territórios inteligentes e economias de rede e visitação de base territorial. Uma individualidade que muito tem escrito sobre estas temáticas, quer em livros, quer em artigos, quer de forma regular e sistemática, desde há alguns anos, no Jornal Público. Senhor professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Terá 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação, seguindo-se o debate através da resposta às questões que os participantes coloquem no bate-papo do Zoom. Se alguém estiver a ver no Facebook da Espaço Visual e pretender colocar questões, deve entrar no post de promoção do evento no Facebook, clicar no link de inscrição e de seguida receberá no e-mail o acesso à plataforma. E desta forma pode colocar por escrito as suas questões. As questões serão respondidas por ordem de entrada. Senhor professor, é uma enorme honra poder estar aqui consigo a moderar esta conferência. Estas são temáticas que me interessam imenso, que interessam à Espaço Visual, que interessam a outras empresas do grupo. Portanto, esta conferência sobre como implementar uma estratégia de sucesso no mundo rural tardio. Tenho a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado pelo vosso convite. Aproveito para cumprimentar também todo o auditório que nos ouve e que nos vê, para falar sobre um tema que eu designei de o rural tardio português. Pode parecer um bocadinho contraproducente, e já vou explicar porquê esta expressão, mas sobretudo vamos falar sobre o futuro. Vamos falar sobre o futuro porque a década que se avizinha, a década que começa agora e que vai até 2030, é uma enorme oportunidade para nós, apesar de estar cheia de grandes desafios. E é esta ambiguidade até da própria década que é muito desafiante. Portanto, na minha intervenção, vamos essencialmente falar sobre o futuro. Dito isto, há, no entanto, 2 ou 3 notas iniciais que eu gostaria de vos dizer. A primeira é a seguinte. Quando eu falo de rural tardio, do que é que eu estou a falar exatamente? Porque o rural tardio muda com as épocas e com o tempo histórico. Por exemplo, na década de 50 do século passado, quando teve lugar o primeiro grande fluxo migratório, quando litoralizámos o país, quando as pessoas do interior foram trabalhar para a cintura industrial do litoral, quando a urbanização cresceu, esse primeiro fluxo deu origem a um despovoamento no interior. E essa é uma leitura do problema, ou seja,
Na primeira fase, dos anos 50 e nos anos 60, quando falávamos em rural remoto, nós estávamos a falar da linha litoral e da linha de fronteira. E, portanto, o rural remoto ou rural profundo era lido entre a linha de fronteira e a linha litoral. Digamos que no litoral tínhamos o rural periurbano e suburbano, e depois, junto à linha de fronteira, tínhamos o rural remoto e profundo, já em despovoamento. Portanto, uma primeira leitura deste rural remoto tem a ver com a fase inicial dos fluxos de população. Porque se à litoralização somarem a guerra colonial e o fluxo emigratório para os países europeus, vocês têm aí uma das primeiras razões históricas para falarmos de rural remoto e profundo. Mas esse é apenas uma leitura do problema. Há uma outra leitura do problema que surge mais recentemente, no final do século passado, que tem a ver com a ideia de sustentabilidade. E aí, o espaço rural passa a ser um espaço tridimensional, um espaço a 3 dimensões. O que é que isto quer dizer? O problema rural, no final do século passado, tem a ver com o desequilíbrio entre 3 dimensões do espaço. A dimensão chamada espaço de produção, o espaço de consumo e o espaço de conservação. E, portanto, surge um novo conceito que tem a ver com este desequilíbrio entre as 3 dimensões do espaço rural. E, portanto, a leitura é outra. É uma leitura mais da ecologia e menos da economia, se quiserem pôr os problemas nestes termos. Mas, mais recentemente, se quiserem, na última década, sobretudo na última década, e que se vai acentuar na década que se avizinha agora, é um rural em que o espaço e a distância praticamente desaparecem. Enquanto os 2 conceitos anteriores, nós tratávamos de espaço e distância. O rural para nós era espaço e distância. Agora, com as tecnologias de informação e comunicação, essas 2 dimensões, espaço e distância, são relativas, são muito menores, e passa a haver um outro tipo de problema, que é qual é a cobertura digital que nós temos no território, qual é a literacia digital dos agentes económicos e como é que nós transpomos aquilo que eu chamo um movimento starting up, quer dizer, como é que nós transpomos as jovens startups e os nossos jovens saídos das instituições de ensino superior, como é que nós tornamos o território atraente para que, agora fala-se muito em teletrabalho, não é? Como é que nós tornamos o território atraente para que eles se instalem, não já no litoral, mas nos nossos municípios do interior. E, portanto, a chamada teledistância, o trabalho à distância, passa a ter uma importância que não tinha anteriormente. Tal como, aliás, se nota claramente com a crise sanitária que nós vivemos agora. Portanto, estão a ver, nos últimos 70 anos, entre 1950 e 2020, nós temos 3 leituras do rural remoto e tardio. Porque eu agora posso dizer que o rural remoto ou profundo tanto está no litoral como no interior. Porque na agricultura periurbana e suburbana há litoral, há um rural tardio. Há problemas de ordenamento do espaço rural e da produção no litoral, junto das áreas periurbanas e suburbanas. Como há explorações exemplares no interior do país que não têm nada a ver com o rural tardio e o rural remoto e profundo. Pronto, esta é uma primeira nota que eu vos queria dar. Uma segunda nota que se acumula são os erros que nós deixámos acumular. Sobretudo até ao ano, digamos, à década de 90 do século passado, imediatamente após a entrada na CE. A entrada na CE marca um horizonte temporal absolutamente distinto. Eu poderia dizer que há um período que vai até 1986, ou mais propriamente até 1990, e há um período que vai de 1990 para cá. Portanto, são 2 momentos diferentes. E o que é que eu quero dizer com isto? É que nós, infelizmente, deixámos acumular alguns erros que hoje estamos a pagá-los imensamente caros,
que têm a ver com a ocupação do território. Por exemplo, vou-vos dar alguns exemplos. Eu estive a olhar para o modo, fui à procura de alguns números simples sobre o modo como nós ocupamos o território. E vejam, a título de exemplo, vejam estes números. Nós temos 5 CCDRs e 5 direções regionais de agricultura. É uma forma de ocupar o território. Mas também temos 21 comunidades intermunicipais. CIMs, chamadas CIMs, 21. Mas também temos 54 grupos de ação local e associações de desenvolvimento local. 54 que ocupam território e território rural. Mas também temos 308 municípios que ocupam território. Mas também temos 40 laboratórios associados e muito bem distribuídos no território. Vila Real e Bragança têm laboratórios associados, como tem Évora, no interior, portanto. Laboratórios associados, fundamentais para o desenvolvimento rural. Mas também temos 29 instituições de ensino superior. 29, praticamente em cada capital distrito. 14 universidades e 15 politécnicos. E se vocês forem a olhar para o interior do país, em cada capital do distrito há praticamente uma escola superior agrária. Se olharem com atenção, desde Bragança até o Algarve, pelo interior, ou há uma universidade ou há uma escola superior agrária. Portanto, há uma rede perfeitamente bem distribuída de instituições de ensino superior na área da agricultura e do desenvolvimento rural. Mas sabem, nós temos 348 centros de investigação. 348 centros, mais do que os municípios. Temos 348 centros de investigação, dos quais 103 foram classificados de excelentes pela Fundação de Ciência e Tecnologia. 103 centros de excelência em matéria de investigação. Mas também temos 600, perto de 600 associações empresariais. 600 associações empresariais espalhadas pelo país. Umas ativas, outras nem tanto, outras moribundas. Mas são 600 associações empresariais. E, finalmente, temos cerca de 250 mil explorações agrícolas. Esta é a forma muito simples e muito esquemática como nós ocupamos o território. Eu quase que poderia ser levado a concluir imediatamente. Temos tudo o que faz falta. Temos um enormíssimo problema de organização, de chave organizacional, da nossa maneira de governar o país. Nós não sabemos como ligar, articular todas estas formas de ocupar território. E este é o grande desafio para a próxima década. Como é que nós ligamos, articulamos? Porque não faltam entidades, não faltam autoridades, não faltam instituições, não faltam associações, não faltam coletivos. Eles estão lá, mas eles funcionam mal coletivamente. E então, alguém lhe chamou com uma certa graça, da mesma forma que há um mini-fundo agrícola, há, com todas estas organizações, uma espécie de mini-fundo institucional. Há um mini-fundo institucional. E sabem o que é que aconteceu? Sobretudo depois de 1986 para cá. Depois de aderirmos à Comunidade Económica Europeia, nós perdemos uma série de funções em matéria de agricultura e desenvolvimento rural que estavam ligadas à extensão rural, à formação profissional e ao rejuvenescimento agrário. Estas três funções são aquilo que eu chamo as funções nobres da administração. Extensão, formação profissional, rejuvenescimento e sucessão empresarial. Estas três funções são centrais para a modernização do tecido empresarial agrícola. O que é que aconteceu? Aconteceu que estas funções nobres deram lugar a algumas funções pobres. Nós passamos da nobreza para a pobreza em matéria administrativa, em matéria de política administrativa. Porquê? Porque as nossas direções regionais de agricultura, em primeira instância, passaram a ser o quê? Controladores, inspectores, auditores, fiscalizadores, monitorizadores, ou seja, deixaram de ter as funções nobres para passarem a ter funções de vigilância do processo. Por uma razão simples. É que nós passamos, de 1986 para cá, a vigiar
ajudas e a prestação de ajuda. O lobbying que se fazia até aí, que era um lobbying socioprofissional, passou a ser um lobbying sociopolítico e socioinstitucional. E este vício do sistema, esta viciação do sistema, é uma das razões que explica o rural tardio. É esta passagem de um lobbying socioprofissional para um lobbying socioinstitucional. Ou seja, pressionar, influenciar para obter a ajuda. Não é para formar os nossos agricultores, nem é para melhorar a distribuição dos benefícios. É para influenciar o poder político para que as ajudas cheguem onde a gente quer que elas cheguem. Este é um primeiro vício que ainda hoje existe, aliás, à vista de todos. E depois, há um erro, ou se quiserem, mais dois que se acumulam com este, que vão formando aquilo que eu chamo um círculo vicioso, junto da agricultura e do desenvolvimento rural. Que é um erro que os espanhóis não cometeram, por exemplo. Foram as cidades médias, a formação de cidades médias. Em Espanha, nós falhámos uma política urbana de cidades médias em Portugal. Bastava que tivéssemos capitais de distrito com 100 mil habitantes. Bastavam 80, 90, 100 mil habitantes, as nossas capitais de distrito. E nós tínhamos um país com uma coluna vertebral, desde Bragança, Vila Real, por ali abaixo, Viseu, Castelo Branco, por ali abaixo, até cá abaixo. Uma coluna vertebral, percebem? Com músculo e massa muscular e sistema nervoso, em volta das quais nós criávamos áreas de influência dessas cidades. Vejam o que é que aconteceu. Não havendo coluna vertebral, o país ficou um país bipolar. E esse é outro círculo vicioso. Temos um país bipolar. Nós sofremos de uma doença bipolar chamada excesso de centralismo, excesso de localismo. Quer dizer, somos demasiado grandes numas coisas e demasiado pequenos noutras coisas. E é este vício das cidades médias, é este erro histórico das cidades médias. Soma-se um outro, em minha opinião, podemos discordar, seguramente haverá quem discorde, foi o erro da regionalização administrativa, que era a outra fórmula de criar massa muscular e sistema nervoso, pensamento territorial, à volta de 5 regiões no continente. E este erro de não ter massa crítica, massa muscular, sistema nervoso, cérebro, pensamento crítico nas nossas regiões. Portanto, cidades, regiões e associações viciosas ou viciadas no lobbying político fez com que nós chegássemos aqui paulatinamente, progressivamente, com uma série de falhas que agora temos a próxima década à nossa frente e nós voltamos a repetir o que já dissemos 5 vezes. Já passámos 5 vezes pela mesma situação, 5 quadros comunitários de apoio anteriores. E em cada um deles nós abrimos a porta a uma nova promessa. Uma nova promessa de futuro. E eu agora volto a dizer o mesmo que já disse 5 vezes anteriores. Nós temos à nossa frente os próximos 10 anos com meios financeiros absolutamente extraordinários, com aquelas organizações que eu há pouco vos referi, e a pergunta simples e ingênua, inocente que se coloca é se nós somos capazes de pôr ordem na casa. E eu vou-vos dar, chegados aqui, 3 ou 4 ideias que nós depois podemos discutir, que são ideias aparentemente simples, para pôr ordem na casa, em termos, sobretudo, de organização e de ocupação do território, para que não voltemos a cometer os mesmos erros do país bipolar, com um excesso de localismo e um excesso de centralismo. E essas ideias giram à volta. Isto é profundamente... Não se fala muito nestas coisas, que eu vos vou dizer agora, mas eu espero que haja oportunidade de falar e discutir sobre isto. E a primeira grande ideia é esta. Imaginem que é a ideia que eu chamo a região-cidade. Eu estou a pensar em como, por exemplo, há pouco dizia-vos que há 21 comunidades intermunicipais, que são uma forma de ocupar território. Não sei se sabem, mas 2 diplomas muito recentes, de 2020, transferem
para as comunidades intermunicipais e para os municípios uma série de atribuições e competências, reforçam substancialmente as atribuições e competências das CIM e dos municípios. Uma dessas competências, para as CIMs, tem a ver com a coordenação dos investimentos que são financiados pelos fundos europeus. Portanto, os investimentos intermunicipais financiados por fundos europeus são coordenados pelas CIMs. Portanto, as CIMs vão ter aqui um papel central no próximo futuro, na próxima década. Ora bem, agora imaginem, eu estou a pensar, por exemplo, imaginem a CIM de Viseu, Dão, Lafões. Podia pensar noutra qualquer. Imaginem esta CIM tem 14 concelhos, 14 municípios, e tem 290 habitantes, no censo de 2011. Hoje até é capaz de ter um pouco mais. 290 mil habitantes é uma cidade média. Já não é a cidade de 15 mil, nem de 20 mil, mas é uma cidade média. Há 300 mil habitantes, é uma cidade como Salamanca, por exemplo, em Espanha. E agora o que é preciso fazer? O que é que esta CIM precisava de fazer? E aqui é que está a inovação disto. Aquilo é que eu chamo, estes 14 concelhos, estes 14 municípios, podiam constituir aquilo é que eu chamo o federalismo do segundo grau. O federalismo municipal de segundo grau. Ou seja, criavam uma região-cidade. Uma região-cidade. Uma região-cidade com 290 mil habitantes e aqui é que está a inovação, é que antes de haver a região-cidade, cada concelho tinha a sua própria periferia agrícola e rural. Não é verdade? Ou seja, na sua periferia haveria uma agricultura, uma área rural. Ou seja, os 14 concelhos, na sua periferia, cada um deles teria uma área de agricultura e desenvolvimento rural. Mas se nós constituirmos uma região-cidade com um programa próprio de desenvolvimento territorial, é como se o que era a periferia passa a ser o miolo da própria região-cidade. Ou seja, a agricultura e o desenvolvimento rural, em vez de ser uma periferia, em vez de ser um rural remoto e profundo, passa a ser um lugar central da própria região-cidade. Ou seja, se quiserem, o rural, na sua acessão plena, é uma espécie de sinal distintivo daquela região-cidade. E aquilo que eram problemas de rural profundo e remoto, problemas de círculo vicioso, passa a ser o lugar central mais importante da região-cidade. Para além do mais, acima não é a mesma coisa eu ter 1 milhão para cada município ou ter 14 milhões para a região-cidade de Viseu, Dão, Lafões. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer escala, massa crítica, para fazer infraestruturas e equipamentos que eu não faria se não tivesse a região-cidade com esta nova estrutura organizacional. Portanto, esta é a primeira. É evidente que há aqui um problema. Eu costumo sempre dizer que antes da inteligência racional há a inteligência emocional. E então, quando olho para o Dão Lafões, ou quando olho para o Dão Bairrada, por exemplo, eu estou a ver um território que é um objeto de desejo. Ou seja, há uma inteligência emocional que rapidamente se identifica com um território como esse. Mas, se eu falar, se calhar se disser a terra acima da terra fria transmontana ou acima do Alto Alentejo, se calhar a identidade com esse território é muito menos afetiva do que com o de Lafões ou com o Dão Bairrada. O que é que isto quer dizer? É que a inteligência emocional é uma espécie de geografia do desejo. E esse simples facto, essa identificação com um determinado território, só por si já é meio caminho andado. É mais fácil criar uma plataforma colaborativa entre 14 municípios quando já há uma identificação territorial com essa geografia. Porque, repara, se eu fizer, por exemplo, acima do Baixo Alentejo, que vai desde Odmira, junto ao Oceano Atlântico,
até à fronteira com a Espanha. Portanto, é uma região enorme. É evidente que há subentidades lá dentro. Quer dizer, eu não tenho tanta identificação com o Baixo Alentejo como tenho com o Dão Bairrada ou como tenho com uma zona da Cova da Beira, por exemplo. Portanto, este aspecto é fundamental. Geografia do desejo, inteligência emocional e depois, sim, o racional para criar impacto de desenvolvimento. Aliás, eles existem, os chamados pactos territoriais de desenvolvimento que cada uma das CIMs deve pôr em operação. Portanto, esta é a minha primeira, é aquilo que eu chamo, teoricamente, o modelo ICT. O modelo ICT é o modelo Inteligência Coletiva Territorial. Inteligência Coletiva Territorial. E depois, ainda neste modelo ICT, Inteligência Coletiva Territorial, há uma expressão que eu também uso muito, que aliás ela está prevista no plano, no PDR, no Plano de Desenvolvimento Rural, que são as ações integradas de base territorial. A maioria de vocês já ouviu falar seguramente nestas ações integradas de base territorial. Por exemplo, uma DLBC, dos grupos de ação local, são um exemplo da ação integrada de base territorial. Mas aqui, a nossa imaginação não tem limites. E é aqui que eu acho que as CIMs, por um lado, com os municípios por outro, e as associações empresariais, conjuntamente com as escolas superiores agrárias, por exemplo, este quadrado, as CIMs, os municípios, as escolas superiores agrárias e as associações empresariais, esta quadratura do círculo, como agora se diz, este quadrado pode fazer pequenas maravilhas. Eu dou-vos um exemplo. Se eu quiser fazer uma quinta pedagógica e recreativa, qual é a fórmula que eu vou adotar do ponto de vista da ocupação do terreno? Uma quinta pedagógica, recreativa e terapêutica. Eu estou a pensar, por exemplo, nos mais velhos e nos mais novos, nos mais idosos e nos mais jovens. Ter uma quinta pedagógica e recreativa e terapêutica para os mais novos e para os mais velhos é uma iniciativa absolutamente necessária em muitos locais do nosso país, sobretudo os tais locais do interior. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um banco de solos na área do minifundo, se eu quiser fazer um banco de solos, qual é o formato organizacional que eu vou adotar? Ou se eu quiser, por exemplo, fazer uma comunidade de produção de energia local, de microgeração de energia. Que tipo de comunidade é essa? Que tipo de formato organizacional é esse? Ou, como agora se diz, as chamadas áreas integradas de gestão paisagística, que é uma figura que foi criada muito recentemente por causa da gestão florestal. As áreas integradas de gestão paisagística. Ou seja, se eu quiser gerir uma amenidade paisagística, qual é o formato que eu uso? Ou, por exemplo, se eu quiser formar, agora também se fala, nos condomínios da aldeia. Os condomínios da aldeia. À semelhança do condomínio urbano, se eu quiser, imaginem, por exemplo, as aldeias históricas, ou as aldeias vinheteiras, ou as aldeias de xisto. E só para vos dar algum. Qual é o formato organizacional e territorial que eu vou utilizar? Ou seja, os exemplos, eu tinha aqui uma lista enorme de exemplos, inclusive aquele exemplo que me parece cada vez mais pertinente, que tem a ver com os sistemas agroalimentares locais, que na literatura se chama o institutional food, os chamados SAL, sistemas agroalimentares locais, que tecnicamente podem ser traduzidos sob a forma de um parque intermunicipal, um parque agro-intermunicipal. É uma espécie de cintura verde alimentar da CIM. Estão a ver? Quer dizer, a CIM tem aqui uma oportunidade única de limpar, digamos, as pegadas que nós fomos criando ao longo do tempo. A CIM tem aqui uma oportunidade de criar um plano verde intermunicipal. Um plano verde intermunicipal. E esse plano verde intermunicipal tem uma cintura
Estão a ver? Uma cintura que é o sistema agroalimentar local. E nós temos praticamente o abastecimento local de alimentos na cintura verde da CIM. É a CIM que proporciona essas condições favoráveis à oferta intermunicipal de produtos locais para os circuitos curtos e, enfim, todo esse tipo de coisas. DLBCs podem beneficiar dessa cintura verde intermunicipal. Portanto, estão a ver, à volta da CIM, há aqui condições únicas para recriar o território. Um outro aspecto ainda. Agora fala-se muito, como sabem, nas smart cities, nas chamadas cidades inteligentes e criativas. Smart cities. A minha pergunta é, agora já não estou na CIM, mas estou na smart city. E a minha pergunta é, como é que eu projeto a inteligência da smart city no território envolvente? A cidade só é smart city se o campo for também smart city. Ou seja, a relação cidade-campo tem que ser totalmente transformada por causa, digamos, da esperteza da cidade. Deixem-me passar a expressão. A cidade nunca será esperta se não for inteligente com o campo. A relação cidade-campo não existe só na cidade. Tem que existir também no campo. E, portanto, a projeção, estão a ver, há pouco eu falava, a projeção da CIM sobre o rural. E agora estou a falar na projeção da Smart City sobre o campo. E é este espaço que vai encurtando. Por isso eu comecei logo por dizer que o próximo futuro, o espaço de distância desapareceu. O espaço-tempo desapareceu. Porque entre a Smart City e a comunidade intermunicipal, nós temos aqui um espaço-tempo praticamente reduzido a nada. E é por isso que a expressão rural remoto ou rural profundo não faz sentido num país como esse. Já fez sentido, mas doravante não faz mais sentido. E aqui entra um outro aspecto, que agora mais vou descendo, passei do plano mais meso das CIMs e das Smart Cities para um plano mais micro, que tem a ver com esta, se quiserem, aquilo que eu já chamei em vários artigos, o movimento Starting Up. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, entre as associações empresariais, que têm que ser dinamizadas, as escolas superiores agrárias, as escolas profissionais de formação agrícola, não podemos esquecer delas, escolas profissionais de formação agrícola, as escolas superiores agrárias, as associações empresariais e as direções regionais de agricultura. Portanto, estas 4 entidades têm que criar para as primeiras instalações, portanto, para os jovens agricultores, mas também para os jovens licenciados das escolas superiores agrárias, têm que criar espaços de acolhimento, que agora na gíria se chamam incubadoras em meio rural, espaços de coworking em meio rural. Ou seja, têm que criar espaços de acolhimento. Alguns chamam de plataformas colaborativas. Portanto, espaços de acolhimento ou plataformas. A plataforma colaborativa é o lado digital da coisa, digamos assim. Mas esses espaços de acolhimento têm que existir materialmente. Têm que existir fisicamente, esses espaços de acolhimento. Já existem alguns, estou-me a lembrar de um ali na zona de Penela, muito interessante. Espaços de acolhimento onde são verdadeiramente incubadoras de empresas, se quiserem, de startups. Porquê? Porque é que isto é importante? Não só porque chama-se, em Penela, acho que é qualquer coisa Smart Rural. O nome do espaço lá está muito interessante, no Conselho de Penela, salvo erro. E porquê é que isto é importante? Porque os próximos 10 anos é aquilo que eu chamo, é a década dos mercados de futuro e das novas tecnologias. Porque vocês no espaço rural dos próximos 10 anos vão ter entre a agricultura de precisão, que está lá, digamos assim, de ponta, e portanto eu vou precisar de startups que prestem serviços à agricultura de precisão. Serviços à agricultura de precisão. E essa startup, este é um outro aspecto,
é que estas startups que vão nascer nesses espaços de incubação, nessas incubadoras, são startups mais de prestação de serviços do que outra coisa. São prestação de serviços porque, gente, estamos continuamente a desmaterializar o espaço rural, não esqueçam disto. E o espaço rural não é só um espaço de produção, eu disse logo no início, é também um espaço de consumo e um espaço de conservação. Portanto, a necessidade de empresas e de startups na área da prestação de serviços é cada vez maior. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui startups, vamos precisar dos chamados agribots na agricultura de precisão, os robôs na agricultura de precisão, vamos precisar dos sistemas de informação geográfica, vamos precisar de inteligência artificial, vamos precisar de fazer o controle de pragas e doenças. Quer dizer, eu tenho aqui uma lista, não vou perder tempo com esta lista. Tenho aqui uma lista de 10 ou 15 funções diferentes das habituais, intimamente associadas à produção, mas que são mais prestação de serviço do que produção. Ou seja, entre o jovem agricultor à moda tradicional da produção, o jovem agricultor da produção, e o jovem técnico ou licenciado que saiu da escola profissional ou que saiu da escola superior agrária, nós temos que encontrá-lo, fazer com que eles se encontrem ou na associação empresarial de jovens agricultores, na associação de jovens agricultores, ou no espaço de incubação e de extensão. Nós temos que recuperar estas expressões que já usámos antigamente. Nós temos que recuperar a extensão, a formação profissional, o rejuvenescimento e a sucessão empresarial. Nós temos que trazer isso para espaços de acolhimento que sejam comuns e vamos sediá-los onde? Ou os sediamos na CIME, na Comunidade Intermunicipal, ou vamos sediá-los num centro, numa ADL, uma Associação de Desenvolvimento Local, ou vamos sediá-los num centro de investigação, num laboratório colaborativo, por exemplo. Percebem? Há várias maneiras, porque os agentes estão lá, as autoridades estão lá, como há pouco dizia, portanto, ou num centro de investigação, ou num laboratório colaborativo, ou numa ADL, ou numa incubadora, nós temos que ter sempre a circular informação e conhecimento. Nós precisamos de reticular estas entidades. Portanto, mais uma vez, uma questão organizacional, da máxima importância nos próximos 10 anos. E vou terminar com uma referência aos neo-rurais e à segunda ruralidade. Nós, mesmo que imperceptivelmente, mesmo que quase silenciosamente, nós estamos a fazer uma grande transição em direção a uma outra coisa qualquer que eu, por facilidade de linguagem, vou chamar a segunda ruralidade. E há um agente, costuma-se dizer que quem gosta mais do mundo rural é o urbano, porque também se diz que quem gosta mais de deixar o mundo rural é o agricultor. Como não está satisfeito, quer deixar o mundo rural. O urbano, como está lá distante, quer voltar ao mundo rural. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu não sei se vocês já ouviram a expressão topoligamia. Se pensarem, topoligamia quer dizer é um indivíduo que está casado com vários lugares. Casado, ponham isto entre aspas. Topoligamia é um indivíduo que está casado com vários lugares. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, já ouviram falar nos chamados nómadas digitais? O chamado nomadismo digital. O chamado freelancer em matéria digital. Hoje em dia, eu sou um freelancer na área digital e posso estar a trabalhar para 5 ou 6 entidades, inclusive fora do país. E, portanto, o nomadismo digital significa que eu posso, e isso é cada vez mais evidente, ter pluriatividade. E quando tem pluriatividade, também tem plurirendimento. E então, há aqui uma oportunidade única de nós convidarmos, por exemplo, criarmos residências permanentes no interior do país. Cá está mais uma outra função, junto à incubadora ou junto ao centro de investigação, há residências, por exemplo, para jovens estagiários. Cá está outra função fundamental. E estas residências para jovens estagiários vai acolher quem? O nómada digital.
que está disponível para trabalhar nos próximos 6 meses, por exemplo, como Bragança neste momento está a fazer, por exemplo, residências longas, de 6 meses e mais, recuperando edifícios antigos que estavam desabitados, e, portanto, recuperando esses edifícios e criando residências, não só para estudantes, mas também para jovens estagiários. E depois, é tudo uma questão de motivação, porque uma parte desses jovens estagiários são amanhã os jovens empresários do novo mundo de segunda ruralidade. E estes neo-rurais, que eu chamo neo-rurais, tanto pode ser o jovem agricultor, como pode ser o jovem licenciado da Escola Superior Agrária. Mas também há uma imensidão, eu tenho uma lista, eu fiz uma lista dos neo-rurais da segunda ruralidade, e eles, por as mais variedíssimas razões, fazem aquilo que, num país tão pequeno como o nosso, repare, num país que tem 250 km de largura, 250 km de largura, tão bem servido de autoestradas, de alta a baixa, com escolas e universidades espalhadas pelos distritos todos. Quer dizer, como é que é possível que nós tenhamos um país bipolar e um país tão cavado como é isto? Só por incompetência coletiva, mais ou menos. E então estes neo-rurais são pessoas, indivíduos e até organizações que estão dispostos. Eu vou só dar um cheirinho do que é que eu entendo por estes neo-rurais, para vocês verem aquelas pessoas que amanhã, se lhes for oferecido uma motivação, aquilo que eu gosto de chamar os sinais distintivos das regiões do interior, eles vêm. E eu escrevi aqui, sabem, nós temos há os chamados nostálgicos românticos. Os nostálgicos românticos, também há os chamados periurbanos pendulares, mas também há os ecologistas militantes ou radicais, há os turistas da natureza, o ecoturismo, há os desportistas radicais, mas também há os caçadores reservistas, vamos chamar-lhe assim, os caçadores reservistas, há os paisagistas radicais do conservacionismo, há os agricultores integralistas, de formas alternativas de agricultura, há os chamados patrimonialistas da cultura, sobretudo do património natural e cultural, há os chamados sequestradores do carbono, serão outros que... Há os consumidores funcionalistas à procura de novos alimentos e novas maneiras de fazer alimentos. Há os chamados prosumidores de energia, os que produzem e consomem energias renováveis. Enfim, há os arquitetos da bioconstrução. Ou seja, nós temos é tudo uma questão, e aqui é inteligência emocional, é inteligência criativa, é imaginação. É aquilo que eu chamei a economia, mas com I. A economia da inteligência, da imaginação, da invenção. Percebem? Esta economia comum será a economia do futuro. É evidente, também há os idiotas e os imbecis, também começam por aí. Mas esses a gente espera que não sejam bem-sucedidos. Agora, há uma nova economia em informação. E que se nós juntarmos as três inteligências, se nós juntarmos a inteligência emocional, a inteligência racional e a inteligência artificial, nós podemos ser bem-sucedidos na próxima década. E era tudo o que tinha para vos dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor, muito obrigado por esta excelente visita. Foi uma enxurrada, senhor. Foi uma enxurrada de questões. Sim, isto deixa-nos mais, pelo menos a mim deixou-me mais atordoado com tamanha novidade. Eu tenho aqui, pronto, do meu ponto de vista pessoal, não acha que nós temos uma questão histórica e cultural atrás? Que, é assim, eu quando olho para a história de Portugal, lembro-me do rei Dom Fernando e da lei das Sesmarias, ou seja, que já a questão do despovoamento e de querermos estar no interior
já não gostávamos disso. E hoje parece-me que, apesar de todas estas oportunidades, nós continuamos a olhar para a cidade e para o litoral dando-lhe muito maior valor, não é? Todos estes conceitos que trouxe, dá-me ideia, não, tenho a certeza que é uma inversão, ou seja, podemos olhar para o interior numa lógica de fazer essas cidades inteligentes com base no rural. Na sua perspectiva, como é que isto se conjuga do ponto de vista estratégico? Porque assim, eu acho que a dificuldade que nós temos é quando temos, e identificou aí o conjunto das várias organizações que temos ao longo do território, e eu ainda lhes juntaria mais as associações ligadas à agricultura e à floresta, e depois em cima disso mais as confederações, mais o setor cooperativo com os seus 3 graus, e portanto, como é que depois podemos conjugar isto tudo para fazer com que se caminhe na mesma direção e sentido? Porque eu acho que o que nos tem faltado ao longo do tempo é uma questão de liderança, é uma questão de objetivos estratégicos, ou seja, o que é que nós queremos a 6 meses, a 1 ano, se calhar isto é curto, mas a 3 anos, a 5 e a 10. E acho que nós não temos uma ideia não temos uma ideia para o país, quanto mais uma ideia para o rural. Ao dizer isto, não estou a dizer pela negativa, está a perceber? Estou a dizer sim. No aspecto desculpa a expressão, e entre aspas, de puxar por si e de nos dar a sua vertente de alguém que pensa e reflete sobre estas coisas e é capaz de produzir conhecimento e, sobretudo, numa vertente, na minha opinião, inovadora e pioneira, que é ser capaz de comunicar isso. Portanto, deixava-lhe estas questões para comentário. Sem dúvida, sem dúvida. Repara, eu não disse tudo, evidentemente, mas a abordagem que eu fiz do rural é apenas uma abordagem de quem gosta do rural. Porque há outras abordagens, porventura menos afetuosas ou menos carinhosas em relação àquilo que é ou deve ser o rural. Por exemplo, eu não falei, durante a minha intervenção, nos efeitos da agricultura superintensiva, por exemplo, sobre aspectos como a conservação ou a utilização sustentável do espaço rural. Por exemplo, não falei sobre o excesso de turistificação do território. Ou seja, não falei sobre a sinergetização do território. Nós temos o país mais bem ordenado em termos de áreas de caça do que temos em termos de associativismo agrícola. Por exemplo, no Algarve não há uma associação regional de agricultura. E isto, ou seja, podíamos falar da energetização do território, as searas solares, não é verdade? Ou podíamos falar na florestação industrial do território. Ou seja, aquilo a que eu me referia no início era ao rural de baixa capitalização. Vou chamar-lhe assim. Eu acho que é perceptível para toda a gente. Mas há um outro rural. Há um rural de média e elevada capitalização. E nós não podemos ser inocentes ao ponto de negar os efeitos, a interação entre estes subrurais que nós encontramos no território. Porque a florestação industrial está aí. E quanto mais desertificarmos o interior, mais florestação industrial nós teremos. Portanto, há uma interação entre a forma como ocupamos, entre a forma como o minifúndio e a agricultura de subsistência ocupa território e a forma como agriculturas mais capitalizadas ocupam o território. Ou seja, há pegadas que se formam sobre o território devido à tipologia de agriculturas que nós temos. Portanto, não podemos esquecer que ao lado de uma agricultura, vamos chamar-lhe benigna, aconteça uma agricultura menos benigna do que a primeira. Este é um primeiro aspecto. Depois há um segundo aspecto. Deixa-me dizer que a mim não vou dizer que me aborrece solenemente, mas é que à medida que os fluxos migratórios foram acontecendo, à medida que a litoralização, que as cinturas industriais, que a guerra colonial e que a Europa, a imigração para a Europa, à medida que os fluxos foram acontecendo, o interior, chamado interior, passou a ter
uma subrepresentação política. Quantos deputados é que o Alentejo elege hoje? O Alentejo elege 7 deputados nos 3 distritos. 7 deputados. Mas Faro, Distrito de Faro, elege mais deputados que o Alentejo. E, no entanto, Faro tem menos gente que o Alentejo. Faro tem 430 mil habitantes. Elege 9 deputados. Faro, distrito. O Alentejo tem 3 distritos. Tem 550 mil habitantes. Elege 7 deputados. O que é que aconteceu? Falámos em Porto Alegre, elege 2 deputados. Évora elege 2 deputados. Cá está o círculo vicioso a formar-se. O círculo vicioso a formar-se. Ou seja, não fizemos as cidades médias, não fizemos as regiões administrativas, as pessoas foram-se embora, o território ficou despovoado e deserto, os deputados diminuíram, vejam o ciclo vicioso a formar-se. Os deputados, a subrepresentação aconteceu naturalmente. E hoje, quando nos queremos todos mobilizar, não temos força. Ou seja, a nossa mobilização tem que ser feita no sentido oposto. Ou seja, são as pessoas, os neo-rurais e outros que tais, são as pessoas que vêm da cidade para o campo. Estão a ver um movimento ao contrário, um movimento inverso, a reversão do movimento. Portanto, se nós formos, e aqui as universidades, os centros de investigação, as escolas superiores agrárias, as associações têm muita importância, que é do ponto de vista da política cultural, no sentido mais amplo, reverter uma certa maneira de estar, ou uma certa maneira de ser português, ou pôr o problema assim. Ou seja, não tenhamos medo da cultura, apesar da cultura ser maltratada, como agora, aliás, se observa à evidência. A cultura e os sinais distintivos da cultura serão, digamos assim, o ouro, serão os metais preciosos do próximo futuro. Não tem qualquer dúvida. O património natural e cultural, serão os materiais raros, como agora se diz, do rural profundo, remoto e profundo. E nós temos que investir aqui muito. Porque o museu já não é a casa das pedras, não é? O museu daqui para a frente é uma entidade interativa que tem um poder de atração imenso, onde a escola acontece, onde a visitação acontece, onde a investigação acontece, onde a representação acontece. Estão a ver? Portanto, a cultura é um sinal distintivo da maior importância para aquilo que nós chamamos o rural, remoto, profundo. Se nós soubermos distinguir aquilo que eu chamo os ícones do território, os seus ícones do território, ou seja, os seus materiais raros do território, nós vamos reinventar, vamos reimaginar o rural, remoto e profundo. E não tenham a mínima dúvida que o movimento se vai inverter. O movimento, até porque cada vez com a turistificação do litoral, as pessoas sentem um certo mal-estar cada vez maior. A gentrificação dos centros históricos. Há um mal-estar crescente. E esse mal-estar vai fazer com que o movimento inverso, daquilo que eu chamo, e aqui está o movimento inverso, a rurbanização. Reparem que eu não diga a ruralização, mas a rurbanização. É como se o espaço rural cercasse o espaço urbano. Ou seja, como se o campo tomasse conta da cidade. Esta rurbanização, que é diferente da ruralização, somada aos neorrurais, às starting-ups, ao movimento das startups, e à região-cidade, como eu comecei por dizer, eu acho que essa é a cadeia de valor que vai inverter as coisas na próxima década. Muito obrigado. Passamos para a primeira questão do bate-papo. O mundo rural é uniforme e segue um padrão ao longo de todo o território continental de Portugal? Se a resposta for negativa, não deveriam ser equacionadas estratégias em lugar de estratégia? Ou será possível construir uma matriz comum para as diferentes estratégias? Talvez mais uma ou duas perguntas. É possível pensar uma estratégia de sucesso quando não há um referencial comum base a nível político-administrativo
e ao nível simbólico regional das diferentes populações. Como exemplos, NUTS 2 e 3, respectivamente regiões plano, norte, centro, etc., e territórios das comunidades intermunicipais, o que está consignado na lei. Por outro lado, os distritos e regiões, exemplo Basto, Terra Quente Transmontana, Cova da Beira, etc., ainda continuam a comandar o ideário das populações. Na sua opinião, como se pode casar esta incongruência básica numa estratégia de sucesso? A terceira questão, esta já é um bocadinho diferente. Como pode o quadro financeiro plurianual 2030 ajudar ao sucesso na estratégia do sucesso no rural tardio de Portugal? Bom, talvez eu possa já dizer alguma coisa à volta disto. Agora vou-vos dizer, em relação às primeiras duas questões, um receio que eu tenho, que é o de um país relativamente pequeno, para não dizer muito pequeno, haver uma multiplicidade de níveis de intervenção que torne, digamos, muito burocrática a gestão de instrumentos e benefícios financeiros. Eu vou trocar isto por miúdos. Quando a gente diz CCDR, estamos a pensar na região norte, na região centro. Quando a gente diz comunidade intermunicipal, já estamos a descer e a subdividir. Quando nós dizemos GAL, já estamos a dividir. Quando dizemos município, continuamos a dividir. Se dizemos região natural, continuamos a dividir. Ou seja, entre uma região natural, pode ser, por exemplo, imaginem um parque natural, uma região natural, até ao nível CCDR, que tem ela própria um programa, o POR, chamado Programa Operacional Regional, há um risco aqui. O risco, e agora deixem-me usar a expressão, é a multiescalaridade. Estas várias escalas, onde há planos em todas elas, planos de intervenção em todas elas, cria um labirinto de tal ordem, em que é o algoritmo que toma conta da ocorrência, percebem? Às tantas, eu quero fazer uma candidatura, estou cá em baixo, sou um simples beneficiário destinatário em nome individual, e vou ter que, quando vou fazer a candidatura, os requisitos de processo e de procedimento são de tal ordem que eu corro o risco de ser excluído da candidatura. Porquê? Porque falta-me o parecer do Plano Diretor Municipal, falta-me o parecer do GAL, falta-me o parecer da Comunidade Intermunicipal e falta-me o parecer da CCDR. Se calhar, alguns dirão, mas isso é uma excelente oportunidade para as consultoras ganharem dinheiro. Para resolver este problema do labirinto procedimental e processual das candidaturas. Eu, portanto, faço um aviso à navegação. Um aviso à navegação. Não há um país só, isso é evidente. Há um mosaico enorme, o país é pequeno, mas é muito diferenciado em todas as suas regiões e sub-regiões. Portanto, não há um programa único para o país, para responder diretamente. Há um mosaico, até microclimático, para o país. Mas esta é uma vertente do problema. Mas não podemos cair no lado oposto. Quer dizer, vamos criar uma multiplicação de beneficiários e destinatários que depois se perdem no meio do labirinto. Isto é muito importante. Aliás, alguém disse, e com uma certa razão, que depois da nossa entrada na Comunidade Económica Europeia, são os programas europeus que criam os beneficiários e não os beneficiários que criam os programas. Percebem o que eu estou a dizer? São os regulamentos europeus e os programas comunitários e os fundos europeus que criam um certo tipo de beneficiário e destinatário, que formatam um certo tipo de beneficiário e destinatário, que porventura não encaixa, ou não encaixa bem, na multiplicidade de pequenos agentes que nós temos cá em baixo. Esta é mais uma das razões pelas quais, muitas vezes, os dinheiros da União Europeia não se gastam da política agrícola. Muitos têm que ser devolvidos com baixas execuções. Porquê? Porque o destinatário final e o beneficiário final não é aquele que os fundos e os regulamentos imaginaram.
Portanto, há aqui um trabalho imenso a fazer. Por um lado, invocar como argumento a variedade microclimática e ecológica e social do país. Primeiro aspecto. Mas, por outro lado, não cair na ratoeira, na armadilha, do labirinto processual e procedimental. Portanto, há aqui um meio termo e no meio é que está a virtude, como costuma dizer. Isto tem muito a ver com o PDR para 2030. O PDR mais o PRR e mais o Portugal 2020. Porque o Portugal 2020 vai até 2023. A execução do Portugal 2020 vai até 2023. Portanto, reparem, nós estamos em 2021, estamos a somar verbas do 2020, verbas do 2030 e verbas do PRR. Nós temos aqui imenso dinheiro e eu receio mais uma vez o seguinte, só mais uma vez a navegação, é que para não sermos acusados de baixa execução dos compromissos assumidos e das dotações dos diferentes programas, para não sermos acusados de uma má execução, que nós, à boa maneira portuguesa, inventemos equipamentos e infraestruturas que depois são verdadeiros mamarrachos mais à frente. Não se esqueçam disto que eu estou a dizer. Uma CCDR, uma Associação de Municípios, uma Associação de Empresários, um GAL, uma Associação de Desenvolvimento Local, podem ter a tentação de fazer equipamentos e infraestruturas que estão, do ponto de vista da variedade do país, são justificáveis, mas que depois têm uma ocupação, uma eficiência, uma eficácia muito duvidosas. E há bons exemplos no país, a começar pelos aeroportos, que não têm utilizações, não é? Portanto, há preciso cuidado, é preciso muito cuidado, e com a agricultura isto, e o desenvolvimento rural, eu estou-me a lembrar de núcleos museológicos que foram espalhados pelo país, ou centros rurais que foram espalhados pelo país, e muito possivelmente alguns estão com a porta fechada neste momento. Portanto, cuidado, para não cometermos erros de palmatória, que já foram cometidos em períodos anteriores. Mais uma vez, o problema é de natureza organizacional. E eu acho que as CIMs, as escolas superiores agrárias e as associações empresariais, neste triângulo virtuoso, é que devia estar o segredo da próxima década. Neste triângulo virtuoso. As CIM, as escolas superiores agrárias e as associações empresariais. Este deveria ser o triângulo virtuoso da próxima década. Próximas questões. Por que a designação rural tardio? Qual o contraponto a esta designação encontrada pelo Sr. Professor para caracterizar o rural português? Porque se move ou age devagar ou faz levar muito tempo no rural português? A questão seguinte, sem um novo modelo de governação integrada e colaborativa, assenta em parcerias temáticas, como poderemos vencer estes novos desafios de que o professor Covas fala? A questão seguinte, entendo eu que para haver sucesso de uma estratégia tem de haver plano e liderança. Na visão do Sr. Professor António Covas, como se elaboram e fazem aparecer respectivamente o plano e a liderança? Sim, posso dizer alguma coisa já. Vou começar pelo fim, que é mais fácil de responder e é mais difícil de resolver. Por um lado, plano é fácil. Plano arranja-se. Nós somos bons a fazer planos. Também somos bons a metê-los na gaveta, não é? Mas somos bons a fazer planos, sem dúvida. Agora, lideranças não se fazem nem por resolução do Conselho de Ministros, nem por lei da Assembleia da República, nem por decreto-lei do Governo. As lideranças, e nós pecamos por defeito, sem qualquer sombra de dúvida, de lideranças esclarecidas ou iluminadas, para usar a expressão. E este é um dos grandes dramas da agricultura e do mundo rural português. São lideranças esclarecidas, iluminadas, para tomar a seu cargo as tais plataformas colaborativas.
As plataformas colaborativas são essenciais. Eu não sou capaz de imaginar um jovem licenciado em novas tecnologias a liderar uma associação de jovens agricultores. Portanto, não há aqui lideranças de uma dimensão só ou de um setor só. As lideranças têm que ser em volta de plataformas colaborativas. 3 ou 4 amigos seria o ideal. 3 ou 4 amigos bem sintonizados em 3 ou 4 áreas complementares. 3 ou 4 áreas complementares. Isso é uma dimensão essencial. Não basta ter um indivíduo que é um bocado ousado ou atrevido. Isso é uma coisa, isso não quer dizer que seja um líder ou liderança. O atrevimento tem que ser, para meu gosto, bem temperado, não é? Agora, se tiver 3 ou 4 amigos que formem uma pequena empresa de serviços, ofereçam esses serviços às associações empresariais. Portanto, está aqui, nas empresas de prestação de serviços, nas organizações associativas, está aqui. E depois, nos serviços de extensão das direções regionais de agricultura, nós precisamos criar aqui um anel de serviços que vai ter com o produtor direto e, à volta deste anel e destes produtores diretos, fazer aqui a modernização e o rejuvenescimento. Não acreditem em líderes que mobilizem as massas e à volta dos quais se fará a modernização da agricultura. Nada disso. Não acredito nisso. Porque se acreditarmos nisso, isso pode acontecer no Minho e pode acontecer na beira interior, mas não acontece no resto. Portanto, isto é em relação ao primeiro aspecto. O tardio, o rural tardio, a expressão rural tardio é uma expressão hoje contraproducente. Aliás, eu disse isso logo na altura. É uma expressão que só tem justificação do ponto de vista histórico. O rural tardio é um rural que ficou para trás. Porque nós adotámos como bom que o modelo urbano-industrial era o melhor. E, portanto, ao adotarmos como bom o modelo urbano-industrial, nós criámos, digamos assim, por defeito, um rural que não tinha essas características. E chamámos de rural tardio. Mas, como eu disse logo no início, o rural tardio hoje é uma expressão contraproducente. Só faz sentido em termos históricos, sobretudo em termos de despovoamento, por um lado, e de desertificação, por outro, por causa dos tais erros de percurso que nós cometemos, sobretudo até ao final do século passado. Porque é preciso dizê-lo com toda a clareza. A agricultura portuguesa, ao longo destes anos todos, desde os anos 50 do século passado até aos dias de hoje, teve surtos de modernização e industrialização que são dignos de registro. É preciso não esquecer isto. E é preciso dizer também que é preciso separar o trigo do joio. Ou seja, ainda hoje, com 250 mil explorações, vão ter que ser, digamos, ponham isto a entrar, abandonadas muito mais explorações. E, portanto, a modernização e os surtos, mas é preciso fazer isto de forma ordenada, de modo a que ninguém fique para trás. Porque há outras utilizações em matéria de ocupação do solo. Há pouco, quando eu falava Smart City, região-cidade, CIM, estão a ver? Centros de investigação. Há um mundo novo aqui, claramente. E a reversão. Porque há pouco o engenheiro Martim dizia com razão. A cultura à qual nós, em termos agro-rurais, nunca ligámos muito. Por isso eu costumo usar a expressão agricultura e agrocultura. A agricultura é, digamos, o histórico do problema. Hoje em dia, a agrocultura é uma agricultura multifunções, multifuncional. É uma agricultura de pluriatividade e plurirrendimento. E esse é o futuro. E virão muitos rurais e neorrurais que hoje vivem no periurbano e no suburbano das cidades do litoral, que vão fazer aquilo que os franceses chamam a navette. Vão fazer a navette porque a 60 ou 70 quilómetros estão a meio do país e a 140 ou 150 estão junto à fronteira. E, portanto, é perfeitamente possível os tais nómadas digitais e as plataformas digitais. Tudo isto está ao alcance da mão, como se costuma dizer.
continuando nas questões. Atualmente, a aplicação dos fundos comunitários está ancorada na estratégia de especialização inteligente que preconiza que cada território deverá construir as suas estratégias de desenvolvimento em torno dos seus domínios de especialização prioritários. Na sua perspectiva, considera que as estratégias de especialização inteligentes regionais em Portugal são uma forma de contribuir para o desenvolvimento dos territórios rurais e das suas potencialidades? Ou pelo contrário, são uma forma de aumentar as disparidades entre o rural e o urbano, tendo em conta que as prioridades definidas são baseadas em atividades / setores que tendem a estar localizados junto aos grandes centros urbanos. Passando para a questão seguinte. O desenvolvimento rural não se sente, não tem sucesso, quer no rendimento das populações, quer na sua qualidade de vida, ao fim de 35 anos de ajudas públicas europeias e nacionais ao mundo rural e agriculturas. Sabendo-se que os montantes das ajudas públicas não chegam para tudo o que se quer fazer com elas, o que fazer e como fazer com os novos pacotes de ajudas para inverter o estado de letargia no Portugal profundo do interior? Ora bem, é uma boa questão. Eu vou inverter a pergunta que me fizeram aqui em segundo lugar da seguinte forma. Qual é a poupança de uma família que vive no rural, remoto e profundo da Beira Alta ou de Trás-os-Montes? Qual é a poupança que pode ser mobilizada para investimento numa empresa particular? Qual é o grau de poupança das nossas famílias vivendo no mundo rural? Qual é a disponibilidade da banca, quer a banca comercial, quer a banca de investimento, para apoiar um pequeno investimento de uma pequena família Trás-os-Montes ou das Beiras? Estão a perceber? Quer na poupança, quer no financiamento, perante as taxas de retorno que hoje em dia estão no mercado, é muito difícil um empresário em nome individual poder ser, sob pena de se envolver numa operação de alto risco, poder ser um bem-sucedido em termos de agro-rurais. Mais uma vez, para mim, 4 ou 5 amigos, 3 ou 4 ou 5 amigos, criando uma empresa, uma sociedade por cotas, é este investimento repartido, com um risco repartido, com qualificações, porque são as qualificações que garantem o crédito junto da banca. Professora, não é o capital próprio. Peço desculpa de interromper, creio que desligou a sua câmara. Pois deve ter desligado. Obrigado. Eu estava a dizer que um empresário em nome individual, com uma reduzida poupança e com poucas garantias para oferecer junto da banca, tem fracas ou reduzidas possibilidades de ser bem-sucedido. Mas 3 ou 4 sócios, entre os quais 2 ou 3 são recém-saídos de uma escola superior agrária ou de uma escola profissional agrícola, que se juntam, por exemplo, com os pais, ou com os sogros, ou com mais 2 ou 3 amigos da área da biologia ou da economia circular. Se estes 4 ou 5 amigos decidirem ir à banca e dizerem: o nosso currículo é este, nós queremos fazer aqui um investimento inovador na agroecologia ou no agroambiente. Estes são os novos investimentos do futuro. Percebem? De resto, é muito difícil, face ao risco envolvido, que a pequena agricultura tenha alguma vez acesso ao capital financeiro e ao capital bancário. Isto é um primeiro aspecto. E isto remete para os pacotes de ajuda. Os pacotes de ajuda têm um drama, vivem um dilema permanentemente. O dilema que é de diferenciarem suficientemente a ajuda para ela chegar ao indivíduo A, B ou C do concelho Y ou Z. Portanto, a ajuda é de tal modo diferenciada que vai até ao indivíduo que está perdido no concelho A, B ou C.
Isso é uma coisa. Outra coisa é ter ajudas suficientes para os investimentos que têm retorno. Porque eu corro o risco de a ajuda ser contraproducente quando eu a torno uma ajuda social ou, para usar a expressão, uma ajuda institucionalizada. Eu não posso institucionalizar a agricultura e ela ser permanentemente uma agricultura apoiada. Percebem? Portanto, temos que encontrar aqui um meio termo. E é por isso que eu volto à minha introdução inicial. Os planos verdes intermunicipais são fundamentais para eu ter uma exploração agrícola que presta serviços ambientais e serviços de ecossistema pagos, mas para isso é preciso que na minha sub-região haja um plano verde que preveja esses apoios. E, portanto, esses apoios estão calibrados para aquela sub-região. E, portanto, a pequena exploração, ou a chamada gestão agrupada, uma gestão agrupada de pequenas explorações, já tem acesso mais fácil aos pagamentos ambientais ou aos pagamentos por serviços de ecossistema que estão previstos no Plano Verde Intermunicipal. Portanto, eu tenho que desdobrar para o plano subregional ou intermunicipal as ajudas de tal modo que elas sejam calibradas tão próximas do problema quanto possível. É um problema de calibragem das ajudas. Isto é um aspecto importante. O problema da calibragem das ajudas. Nem muito agregadas, nem muito desagregadas. Porque senão os projetos têm pouco impacto e pouco efeito. São projetos interessantes, nós vamos lá visitá-los, mas depois morrem 2 ou 3 anos depois. Aliás, esse é um aspecto do problema que nunca foi devidamente estudado. A taxa de mortalidade dos investimentos apoiados. Porque há uma taxa de mortalidade elevada. E essa taxa de mortalidade é tão mais elevada quanto ela estiver ali na zona sombria do agroambiental, do agroecológico, dos ecossistemas. Estão a ver? Há uma zona aí que precisa de ser muito bem tratada em termos técnicos e em termos de apoio de extensão rural, sob pena de serem projetos perdidos. Peço desculpa de vos dizer assim tão claramente. Se pudesse ligar a câmara, porque mais uma vez está desligada, peço desculpa da minha intervenção. É que eu carrego aqui no fio e depois desligo. Professor, avançando nas questões, tendo o cidadão português dificuldade em cooperar, o que fazer para assegurar o futuro de sucesso no rural tardio de Portugal? O que deve uma comunidade intermunicipal fazer para ajudar ao desenvolvimento do rural tardio de Portugal? Questão seguinte. Hoje verifico que o mundo rural está habitado por urbanos. Isto é, as pessoas vivem no mundo rural, muitas delas sempre lá viveram, mas não aceitam as idiosincrasias deste, sejam as moscas ou os cheiros da atividade pecuária, sejam as aplicações de fitofármacos nas imediações das suas propriedades, porque vivem dentro de casa, voltados para o computador, telemóvel, televisão, e não estão atentas à realidade local. Interessa-lhes mais a notícia / fenómeno do momento, do país, mundo, nas redes sociais ou mídias digitais, do que a realidade da sociedade local, aldeia, vila. Quanto mais jovem é o cidadão, maior a dificuldade em perceber a ruralidade natural envolvente. Como se pode construir uma estratégia de sucesso com base nestes players? Muito bem. Pois, não, isto não é fácil, isto não é uma tarefa fácil, hein? Não é uma tarefa fácil. Nem podemos ser ingênuos e inocentes, pensar que com os planos e umas ajudas nós vamos lá. É engraçada, a questão da cooperação é das mais interessantes, porque provavelmente, não sei se algum de vocês vivem em prédios ou condomínios urbanos e se conhece todos os vizinhos que lá moram. Ou seja,
Provavelmente nós conhecemos melhor um nómada digital que vive a 5.000 quilómetros de distância, porque trocamos e-mails com ele e pertencemos à mesma rede social, do que o vizinho que mora no andar de baixo. O que é que eu quero dizer com isto? É aquilo que eu já escrevi, o chamado paradoxo dos vizinhos. O paradoxo dos vizinhos. Mas, curiosamente, isto é mais um vício, digamos, do sistema urbano do que um vício da aldeia rural, porque na aldeia rural os vizinhos entendem-se e falam uns com os outros. Nos condomínios urbanos, isto é muito mais difícil de fazer. Mas, se eu fizer os condomínios rurais, por que é que eu não hei de fazer os condomínios rurais? Porque é que 5 ou 6 aldeias não hão de fazer? Cá está uma boa tarefa para um jovem tomar nas suas mãos, criar uma plataforma, juntar 5 ou 6 aldeias e os lugares respectivos, juntar os idosos, criar um parque recreativo e terapêutico para os mais idosos e criar um parque aventura e trabalho para os mais novos. E pode haver aí pequenos um mistério, o segredo do mundo rural, da segunda ruralidade. E isto é apenas um exemplo. Portanto, a cooperação é um trabalho, não é fácil, seguramente não é fácil, mas um jovem que começou numa associação de estudantes, na sua escola profissional ou na sua escola superior agrária, que depois passa para a Associação de Jovens Empresários Agrícolas, que cria uma associação, ou que está numa associação recreativa e desportiva. Esses jovens que sabem o que é a cooperação, ou pelo menos julgam saber o que é a cooperação, têm que ser chamados pelas câmaras municipais, pelas comunidades intermunicipais, pelas universidades, pelos centros de investigação. Não há outra maneira de fazer as coisas, não é? Alguém tem que tomar, eu chamo a essas pessoas os chamados pivôs ou atores-rede. O ator-rede é um pivô que põe em comunicação todos os agentes que estão dispersos pelo território. E o pivô, esse ator-rede também é, digamos assim, uma pérola que precisa de ser reinventada e posta em trabalho nos nossos territórios. Depois, a pergunta sobre as CIMs. Eu no início disse, as CIMs são a região-cidade, eu insisto nesta ideia da região-cidade, no tal federalismo municipal, é a região-cidade que oferece uma série de serviços que agora são oferecidos individualmente por cada município. Sei lá, imaginem os serviços ambulatórios, ou os serviços de proximidade, ou os serviços de transporte. Por que é que não há de ser a Federação Municipal a oferecer esses serviços em vez de uma só autarquia? Há uma série de serviços intermunicipais, como já acontece com as águas e com os lixos. E nós poderíamos multiplicar isso por mais 10 ou 15 esferas, áreas de competência. É perfeitamente possível fazer isso. Portanto, essa é uma área, e criam-se muitos empregos nessa área. Essa é uma área. Outra área é as tais incubadoras e espaços de coworking, que são espaços de acolhimento para os jovens que procuram primeiros empregos, que procuram uma primeira instalação, que procuram uma primeira experiência. Nós precisamos de criar visibilidade a esses espaços de incubação. Porque as coisas não caem do céu. Não se faz um jovem empresário com o estalar dos dedos. Portanto, temos que criar algumas infraestruturas leves, sempre muito leves. Não vamos criar palácios ou equipamentos ou academias, como se fez, como alguns fizeram em tempo, academias para isto, grandes centros para aquilo. Quer dizer, por amor de Deus, não vamos gastar o dinheiro em cimento e em betão. Não é disso que se trata. Se calhar trata-se de aproveitar equipamentos e edifícios já existentes e maximizar a sua utilização e a sua eficiência. É disso que se trata. Não de criar mais equipamentos, porque nós sabemos quem é que ganha quando se multiplicam os equipamentos e as infraestruturas. E, portanto, a região-cidade, o plano verde, as incubadoras
E os laboratórios colaborativos? Reparem, Bragança, o Conselho de Ministros aprovou há 2 ou 3 semanas o laboratório colaborativo do Trás-os-Montes para as áreas montanhosas. Já repararam? Para as áreas montanhosas. Vila Real, portanto, ali a 1 hora de distância. Vila Real tem um laboratório para a área da vitivinicultura. Foram criados dezenas de laboratórios. E esses laboratórios são uma excelente ponte de intermediação entre os jovens que procuram primeiras experiências, primeiras instalações, primeiras empresas em nome individual. Portanto, temos aqui um mundo imenso onde se faz gradualmente, progressivamente, a aculturação do mundo rural da próxima geração, a tal segunda ruralidade. Portanto, a segunda ruralidade já não tem nada a ver com rural tardio, tem a ver com uma promessa de rural, uma promessa de futuro em matéria do mundo rural. E aí não há uma solução única, será um mosaico de soluções de acordo com as nossas regiões, que são regiões naturais, quase, a maioria delas. Portanto, haverá uma variedade de soluções e de experiências em matéria de segunda ruralidade. Estamos quase no fim, não é? Sim, faltam 4 minutos, professor. Se pudesse ligar a câmara. Desliguei outra vez. Sim. Sim, estamos praticamente no fim. Não sei se o professor quer fazer uma síntese entre o que foi falado e o que foi perguntado, o que é que lhe ocorre. Ainda temos apenas para, em jeito de conclusão, as perguntas refletiram bem quais são as preocupações das pessoas, isso está claro. Estamos todos à espera eu sei que as soluções mais imaginativas e mais criativas criam algum desconforto e algum incómodo. As pessoas que hoje são técnicos de associações, de câmaras e de centros de investigação têm, digamos, uma abordagem que eu compreendo, que eu considero muitas vezes conservadora do problema, conservadora sem nenhum efeito pejorativo, porque muitas vezes são quadros técnicos, recebem instruções, têm que obedecer a procedimentos e, portanto, a imaginação e a criatividade, que são 2 funções que a mim me dão o maior prazer. Por isso é que eu penso um pouco fora da caixa. Imagino que quem pensa dentro da caixa e me ouve a mim falar fora da caixa, nem sempre se sinta muito confortável com algumas ideias que eu faço passar e, portanto, ponha, digamos assim, em causa a verosimilhança das ideias que eu aqui explano. Mas reparem, para pensar dentro da caixa já me bastam os 40 anos que passaram. E à vista, o que é que está? Está o rural remoto português. E eu não gostaria que daqui a 10 anos eu fizesse um seminário sobre o rural remoto português. Então seria catastrófico, uma tragédia. Depois de passarmos uma década com imensos recursos financeiros à nossa disposição, nós voltamos daqui a 10 anos com taxas de crescimento do PIB de 0,6 anual e a discutir a desertificação e o fluxo imigratório para aqui ou para acolá. Portanto, não gostaria que isso acontecesse, seria dramático, não é? Portanto, temos que conciliar, tem que haver aqui um compromisso entre a pessoa que é mais certinha e que cumpre as instruções e os procedimentos, e depois há algumas pessoas que estão nos centros de investigação e nas escolas superiores e que podem, enfim, pensar alternativas e outras soluções para os problemas. E é este compromisso que fará a próxima década. Eu estou seguro disso. Sr. Professor, muito obrigado por esta conferência, por este choque de novas ideias, novas ideologias no bom sentido, no sentido do desenvolvimento, da eficiência, da eficácia. É isto que nos move. Exatamente. A sua preocupação também é a minha, também é a nossa,
que é que nos... voltou a desativar a câmara, professor. Sim, voltei a desativar a câmara. É isto que nos move e que nos choca um bocadinho, que é a questão de haver 30% da população portuguesa com potencial de pobreza. É muitas vezes quem está no mundo rural viver em condições de insalubridade. Uhum. Quando há meios para o efeito. A questão é, e aqui o que o professor chamou a atenção e trouxe ideias, contributos, massa crítica, competência, que é de como fazer, de fazer diferente. Já sabemos que fazer da mesma maneira, qual é o resultado, portanto não vale a pena insistir no modelo, só apenas chegarmos àquela conclusão que chegou para os próximos 10 anos. Portanto, temos aqui muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente. Sim, mas temos um forte contributo, porque também é preciso matriz, também é preciso ideias, também é preciso ideologias, para nos ajudar a cada um de nós a arrumarmos as coisas e podermos construir conceitos comuns. E que é isso que faz com que as coisas evoluam, não é? Isto é, nós só podemos cooperar se houver confiança, e só há confiança se nos conhecermos, ou seja, se soubermos que ideias é que temos e como é que o podemos fazer. Eu acho que o grande paradigma e a maior dificuldade que nós temos é nesta parte da cooperação, que tem a ver com não haver confiança e não tem confiança porque não nos conhecemos. Exato. Como pessoas, como ideias, portanto, e é isto que nós queremos fazer, e é neste espaço que queremos dar o nosso pequeno contributo nesta perspectiva. E já viu, Sr. Engenheiro, já viu como a cooperação é um recurso tão barato? Sim, e este meio digital, Sr. Professor, então não é. Imagine que faríamos esta conferência no formato usual do passado. Se o senhor professor aceitasse, teria de vir do Algarve a Gondomar para fazer a conferência, teria que perder um dia do seu tempo, perder entre aspas, teria que passar esse dia no meio de transporte a poluir o ambiente, quando praticamente só despendemos o tempo do evento. Portanto, isto é uma nova oportunidade. E esta nova oportunidade eu acho que deve ser bem explorada. Repare, nós, por parte da Espaço Visual, temos um evento que chamamos Agromeeting, que fazemos todas as quintas-feiras entre as 21 e as 22h30, também num formato mais técnico, não é tão conceitual como destas conferências, mas com a mesma metodologia, e que fazemos desde há um ano. Ou seja, na próxima quinta-feira será a 50ª conferência, portanto paramos no mês de agosto e 2 semanas em dezembro. Portanto, e que é uma oportunidade de ouvirmos contributos, de percebermos realidades, de conhecermos pessoas e percebermos que há aqui muita realidade, muita coisa que se todos nós, vou todos jogar a câmara, professor, peço desculpa, todos nós tirarmos partido das tecnologias, do digital e desta oportunidade, faremos avançar muito mais. E é isto que eu acredito, é isto que nós praticamos e é isto que desafiamos todos os que nos ouvem e que agradecemos que tenham participado connosco. E, portanto, tivemos cerca de entre 60 a 80 pessoas a assistirem, quer no Zoom, quer no Facebook, portanto, para uma segunda-feira e com outros eventos alternativos. É bom. Das mais altas instâncias do país, é bom. E, portanto, agradeço a todos e a todos que tenham participado. Desafio-os a participar na próxima conferência de comemoração do 28º aniversário da Espaço Visual. É na próxima segunda-feira, dia 5 de abril, às 11 horas. Portanto, sobre o tema As Agriculturas e Mundo Rural de Portugal, as Florestas de Portugal, presente e futuro, sendo conferencista o engenheiro Rui Barreiro, portanto, um especialista na matéria. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado a todos e a todas. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Um bom dia. Com licença. Obrigado.